Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, aquele que nasceu de novo, aquele que se converteu a Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados, confessou para Deus, recebeu o Espírito de Deus como selo da promessa, esse passa a fazer parte do reino de Deus. Já que agora, irmão, nós somos do reino de Deus, o que é o reino de Deus? É o reino cujo rei é o nosso Deus. É Ele quem governa o seu próprio reino. O reino de Deus, o reino cujo governante é o próprio Deus. Então, já que a gente passou a fazer parte do reino de Deus, tão logo a gente se converteu a Jesus, nós não podemos mais, irmão, viver do jeito que a gente vinha vivendo. Nós precisamos aprender a viver como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E aqui, nessa parábola do credor incompassivo, Jesus vai nos dizer como é o perdão no reino de Deus. Então ele vai contar uma historinha de um rei que chamou os seus servos para prestar conta com ele. E foi apresentado no versículo 24, que lhe devia 10.000 talentos. Um talento era uma medida para peso. Um talento era 35 quilos de prata ou de ouro. O servo devia 10.000 talentos. Então ele devia 350.000 quilos de ouro ou de prata. Pegando o valor do ouro hoje, irmãos, a dívida desse servo era em torno de 50 bilhões de dólares. Quem no mundo tem esse dinheiro todo? Existem bilionários no nosso mundo, mas eu não sei se tem alguém que tem mais de 50 bilhões de dólares hoje no mundo. Porque essa quantia aqui é dinheiro de arrecadação de uma nação, não de uma pessoa apenas. O que Jesus está dizendo com isso, pastor Rufino? Que esse cara tinha uma dívida impagável. Era impagável. E tanto é que o rei disse o seguinte, vendo que ele não tinha como pagar. Versículo 25. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Está aí, ó. Então ele valia menos do que devia. E a prova disso é que o rei mandou vender ele, a mulher, os filhos e todos os bens dele, para que a dívida dele fosse paga. Aí, diante dessa situação tão terrível, o que esse homem faz? Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então esse homem, na hora que foi dada a ordem para ele ser vendido como escravo, certamente, a mulher, os filhos, e tudo que ele tinha, a casa, os animais dele, os bens dele, vendam tudo, ele se ajoelhou diante do rei e pediu clemência. E pediu uma oportunidade a mais para poder pagar aquela dívida. Só que era uma dívida impagável. Ninguém no mundo tem um dinheiro desse para pagar uma dívida dessa. 350.000 quilos de ouro.
E quando ele pede clemência, perdão, pede que o rei seja generoso com ele, versículo 27 diz: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, movido de íntima compaixão, quer dizer, ele fez com sinceridade. Ele fez porque ele se moveu no seu íntimo a fazer aquilo que o servo estava pedindo, perdão para suas dívidas, uma outra chance para pagar a dívida. O que Jesus está contando até agora aqui para mim e para você? Que eu e você, a nossa dívida com Deus também era impagável. Nós não tínhamos, irmãos, como pagar a nossa dívida. E dívida aqui, na palavra de Deus, é sinônimo de pecado, de transgressão, de ofensa, de iniquidade. Nós não tínhamos como fazer qualquer coisa de nós mesmos para que Deus perdoasse os nossos pecados. Porque a palavra de Deus é bem clara: a alma que pecar, essa morrerá. E todos pecaram, diz a palavra de Deus. Então, para resolver esse problema, aquele que nunca conheceu o pecado morreu por nossos pecados. E dessa forma, então, a nossa dívida, como diz Paulo, o nosso escrito de dívida foi pregado na cruz, no exato momento que Jesus estava sendo pregado e morto na cruz, em nosso lugar. Então Deus perdoou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. E diz aqui que o rei também soltou. Perdoar é soltar aquele que te deve. Se a gente tem o costume de ficar sempre falando do outro que pecou, que errou, que vacilou contra nós mesmos, a gente ainda não soltou ele. Na sexta-feira eu disse aqui: Deus me deu uma esposa linda. Amém ou não amém? Amém, né? Ouvi alguns amém, tá bom. Aí Deus traz a abençoada da serva dele lá de Ji-Paraná. Talvez ninguém nunca nem ouviu falar em Ji-Paraná, né? O Antônio já tinha ouvido, né, Antônio? Mas não sei se mais alguém aqui já tinha ouvido falar em Ji-Paraná. Aí Deus manda essa princesa para a minha vida. Está lá dentro do meu quarto, na minha cama, aí toda noite, com a cabeça no travesseiro, aquela princesa ali do meu lado. E eu estou tão, fulano fez aquilo comigo, Silvana. Estou muito magoado. Estou muito triste. Tadinho de mim, eu não merecia aquilo. Pelo amor de Deus, irmão. Se a gente não perdoar, a gente estraga a nossa própria vida. Porque perdoar é amarrar o outro na nossa vida, na nossa existência. Imagina eu podendo estar ali curtindo aquela preciosidade toda, irmã Lourdinha, amém? Que Deus colocou na minha vida. Eu estou lá enchendo o coração dela também de tristeza, com as minhas tristezas, com as minhas amarguras, com as minhas murmurações. Quer dizer, Deus não mandou ela para cá, para mim, para ficar entupindo o coração dela de lixo, de amarguras, de ressentimento, de rancores. Então o perdão é soltar o outro, é desamarrar da vida da gente.
Deixa o outro viver e vamos viver a nossa vida. Porque o maior prejudicado quando a gente não libera o perdão é nós mesmos. Porque a gente vai estar lá no almoço, né? Aquela comida saborosa, maravilhosa, por exemplo, do dia de domingo como hoje, né? Todo mundo capricha no almoço de domingo, aí o papo é o que o outro fez de errado. Como é que saboreia uma comida tão gostosa com uma conversa de alguém que nem está ali dentro da casa? Aí vocês vão percebendo agora por que a palavra fala tanto de perdão. O perdão é preciso para a gente ter vida abundante, vida maravilhosa, vida gloriosa, vida boa. E Jesus diz: ao reino dos céus é assim, Deus perdoou a dívida de vocês do íntimo do coração dele. Soltou vocês. Eu tinha um maior medão, irmãos. Para não falar outra palavra aqui. Tipo assim, eu me borrava de medo. Porque lá em Caxias, irmão Aristide, os cultos lá antigamente, se levantavam os profetas, davam umas profetadas, adúltero! E botava o dedão na cara da... Vomita o teu pecado. E não eram dois, não, era muita gente, né, que fazia isso no meio do culto, da Santa Ceia. E eu tinha aquela consciência tranquila que eu já tinha pedido perdão a Deus de todos os meus pecados, já. Sabe, Deus já tinha confirmado o perdão dele na minha vida, mas quando eu vi aquelas coisas acontecendo, eu era jovem, nossa, eu ia para o culto com o maior medão. Sério, gente. Muitas vezes eu fui para o culto com aquele medão. Falei, meu Deus, mas quando alguém falar alguma coisa dessa para mim, como é que eu vou me defender? Eu era novo convertido, pastor Rufino. Aí um dia eu botei meu joelho no chão. Falei, Senhor, eu não quero andar com esse medo. Porque eu já te pedi perdão de tudo. E Deus me respondeu: tu nunca serás envergonhado por mim. Tu nunca serás envergonhado por mim. Foi a promessa que Deus me fez lá no comecinho da minha vida cristã. E até hoje, irmão. Os homens aprontam mil uma barbaridade comigo, né? Mas Deus nunca me envergonhou. De modo que se alguém se levantar para profetizar qualquer coisa que eu sei que aquilo ali não tem a ver com a minha vida, eu sou capaz de fazer como já fiz, de dizer, cala a boca, falso profeta. Cala a tua boca. Para de profetizar o que Deus não te deu. Já fiz isso algumas vezes. Então o perdão nos deixa assim, nessa liberdade gloriosa para a vida, de você andar com a consciência tranquila, em paz, de que tudo que havia contra você já foi anulado, já foi pago. Aí esse cara recebeu esse perdão lindo de Deus, maravilhoso, enorme, sai dali da presença do rei, e é o que acontece? A gente vai ter que passar um pouquinho do horário, tá, gente? Só um pouquinho só. O que acontece? Ele saiu da frente do rei, versículo 28. Coloca aí, Antonello. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Olha o que esse indivíduo fez. Ele acabou de receber um perdão que era uma dívida impagável, irmão José Poli. Aí sai dali da frente do rei, encontra um companheiro, um conservo, alguém que servia com ele lá, e lança mão do pescoço dele, o agarra pelo pescoço. Deve ter dado uma gravata, né, um mata-leão no rapaz, no companheiro, e ali apertando o pescoço dele, sufocando. Paga-me o que me deve.
Então o ensino aqui nesta noite, gente, vai agora num sentido de que quando a gente recebe o perdão de Deus, sabe, Raquel? A gente passa a viver com o dever de perdoar o outro da mesma maneira que Deus nos perdoou. Leiam lá em Colossenses 3, que vocês vão ver isso. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, perdoai também. Então, quem já recebeu o perdão de Deus para os seus pecados, passa a viver com esse dever na vida. Ninguém que se diz perdoado por Deus pode dizer, eu estou magoado com o fulano. Não, eu estou ressentido com o fulano. O que ele fez, o que ele fez? O que fizeram com Jesus? O que fizeram contigo foi mais grave do que fizeram com Jesus? Já pregaram você na cruz vivinho da Silva? Já enfiaram uma coroa de espinho na tua cabeça? Já te deram chibatada com pontas de aço no chicote, arrancando tua pele, pedaço de osso, tudo? E o que Jesus fez diante de toda essa crueldade, pastor Rufino? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus e nós é nós, né? Tem muita diferença aí. E Estevão, hein, Eduardo? Sendo apedrejado até a morte por pregar a palavra de Deus. O que acontece ali? Já à beira da morte, ele, Deus, não lhes impute esse pecado. Ele pede perdão a Deus, já quase morrendo, Joel, de tanta pedrada, para aqueles que lhe estavam apedrejando. O que Estevão queria ali com essa oração? Se Deus fosse jogar aqueles homens no inferno, que não fosse por causa daquele pecado ali de assassinato. Deus não lhes impute este pecado. Não coloque esse pecado que eles estão cometendo na conta deles, Deus. Porque por mim eles estão perdoados. Ah, mas o Estevão estava cheio do Espírito Santo, pastor. Tem hora que a gente está vazio, né? Então, sabe, né? E José? Comendo o pão que o diabo amassou lá no Egito. Por ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos. Quando os irmãos dele chegaram diante dele. Ai, agora ele vai se vingar, agora ele vai fazer a gente pagar o mal que a gente fez a ele. O que José fez? Para de palhaçada, vocês já estão perdoados. Já perdoei vocês, mesmo onde vocês chegarem aqui. Porque antes deles chegarem aqui, chegarem ali na frente de José, José já tinha dado o nome do filho mais velho dele de Manassés. Deus me fez esquecer das aflições da casa do meu pai. Porque ele já tinha perdoado os irmãos dele. Então, gente, vamos parar de desculpa esfarrapada. Vamos parar de desculpa esfarrapada. E vamos seguir o Evangelho de Cristo. O cara recebeu um perdão enorme. Encontrou um companheiro que lhe devia o quê? Sem dinheiro. Uma merreca. 3 meses de salário de um trabalhador braçal. Dá o quê? O que ganha um trabalhador mensal? 2 mil reais? 6 mil reais. Uma merreca em comparação a 50 bilhões de dólares. Uma merreca. Aí ele quase mata o cara, apertando o pescoço dele. E diz mais aqui. O companheiro se prostrou, versículo 29. Rogava-lhe, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mandou o amigo para a prisão. Nessa época aqui, não tinha Serasa e SPC. Né? Hoje quem deve vai para o Serasa ou para o SPC, né? Fica o nome sujo na praça. Naquela época ia para a cadeia. A lei era assim. E ele entregou o companheiro para a prisão, para a justiça.
Porque diz aqui a palavra que ele não quis perdoar a dívida, ele não quis. Então, não perdoar é uma decisão deliberada que todo mundo toma. Não perdoo. Às vezes a gente ouve alguém dizer, não é, você já fez uma, já fez duas, já fez três. A próxima, já era. Mas tem aqueles que chegam a dizer também, comigo é uma vez só. Não tem a segunda chance. Só que antes disso aqui, pastor Rufino, Jesus tinha falado, Pedro falou, mas até quantas vezes, Jesus? Até 7? Quantas vezes, gente? 70 vezes 7. Aí a gente vai lá para Lucas 17, Jesus fala desse assunto do perdão também lá, e ele diz, é no dia. 70 vezes 7 no dia. Gente, se não é para viver o evangelho, que evangelho a gente creu? Que evangelho a gente abraçou? Que reino de Deus a gente faz parte se o ensino do evangelho não entra na nossa vida? E Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim, como um rei que chamando os servos para prestar conta, tinha um que devia uma dívida impagável, foi perdoado, pediu perdão, recebeu o perdão, depois encontrou um próximo que lhe devia quase nada, e aí então o cara não quis perdoar, entregou o companheiro para a cadeia. Aí, as pessoas que estavam passando e viram tudo aquilo ali, foram falar para o rei. E aí a gente vai ver como é que Deus reage quando a gente não libera o perdão. Quando a gente não libera o perdão. Mas para aí, pastor. A gente foi magoado, a gente foi ferido, a gente foi pisado. Ainda vem essa palavra que a gente tem o dever de perdoar. Porque lá em Lucas 17, Jesus diz, olhai por vocês mesmos. Porque aquilo que o outro fez de errado, você também pode fazer. Todo mundo pode fazer. É Jesus quem disse, olhai por vós mesmo. Olhai por vós mesmo. Aí, foram contar para o rei. Já estou indo para o final, tá, gente? Versículo 31. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, contristaram-se e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. 32. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado. Agora apertou mesmo. Luiz, agora apertou mesmo. Deus chama de malvado quem não perdoa. Quem recebeu o perdão de Deus e não perdoa, Deus chama de malvado. Sabe o que é malvado? Quem pratica o mal. Malvado. Quer dizer, não é do bem. Não é do bem ainda. É malvado. É Deus falando para nós na sua palavra. Servo malvado. Servo malvado, servo malvado. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Eu perdoei. Quando a gente pede perdão a Deus, Deus nos perdoa. Se o nosso Deus, igreja, escute, se o nosso Deus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, você acha que Ele não consegue perdoar mais do que isso? Se Ele sabe quão limitado, Odete, nós somos, Ele manda a gente perdoar 70 vezes 7 no dia, podemos entender que o perdão dele é infinito. Porque Deus é infinito. Deus é um Deus grande. Aleluia. Não há limites em Deus. Então ele diz, eu perdoei toda aquela dívida porque tu me suplicaste, não devias tu.
versículo 33. Aí, coloca o 33, por favor, Antonella. Não devia tu. Lembra que eu falei já aqui na mensagem? Que quem foi perdoado por Deus tem o dever de perdoar também? Carrega esse dever na vida? Olha aí, não devia, não devia, não devia. Nós temos esse dever. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos parar, sabe, de estar sempre ressentido. E às vezes a pessoa nem fez nada contra a gente, só coisa da nossa cabeça a gente já está ressentido. Eu já falei que uma vez um marido, ele desconfiava tanto da mulher, que um dia ele saiu de casa, e deixou ela amarrada na cama. Essa mulher está me traindo, porque ele sonhava com ela traindo ele. O cara tinha a mente podre, aí só sonhava podridão, né? Com a mulher. Aí ele sonhava ela traindo ele. Aí, Moed, ele amarrou ela na cama, trancou a porta do quarto, trancou a casa. Com medo dela trair ele. Então tem coisas, muitas das vezes, irmãos, que está, sabe, causando ressentimento em nós, que não passa de coisa da nossa cabeça. Às vezes a pessoa nem fez nada, ou a gente interpretou errado o que a pessoa fez. E estamos ali ressentidos, sendo que nós temos o dever de perdoar. Quando cometem algum erro, quando pecam contra a gente. E se é só coisa da cabeça, aí a gente está doente. Aí isso aí já virou paranoia, coisa assim, dessas doenças mentais. Aí é um tratamento já que precisa. Mas quando realmente a pessoa peca, nós temos esse dever. Não devia tudo. É Deus falando para o servo que recebeu o perdão dele. O rei aqui é Deus. Não devia tu perdoar? E aí, já estamos indo para o final, tá, gente? Eu estou correndo aqui, vejo que sabe que a parábola é grande. E teve alguém que falou que parece que mudou o decreto também. Você ouviu falar alguma coisa? Não, mudou? Não ouviu não, né? Mas já estamos encerrando, já. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então esse é o dever de todos aqueles que são do reino de Deus. Esse é o dever de todos aqueles que receberam o perdão de Deus, ter misericórdia dos pecadores. Incluindo quando os pecadores pecam contra nós mesmos. Porque se não for assim, gente, vamos ser francos. Que diferença a gente tem do mundo? Porque é aí no mundo que diz: comigo escreveu, não leu, pau comeu. É assim, desse jeito. Por que tem gente que vive com traumas a vida toda? Porque não perdoa. É uma coisa que aconteceu lá com 5 aninhos de idade, a pessoa já está com 75 anos e está com aquele sofrimento, aquela coisa horrorosa, carregando. Com 5 anos, está com 75, carregou 70 anos. Eu não perdoo o que o meu pai fez lá, eu não esqueço. Não, meu pai vai ter que pagar muito pelo que ele me fez quando eu tinha 5 anos. Vive 70 anos com trauma. Quer dizer, estragou a sua própria vida por causa do outro. Quer dizer, Jesus morreu para nos dar uma vida abundante, uma vida vitoriosa, como Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador